Nunca mais. São estas as palavras que o corvo repete constantemente para o amado que perde a sua respectiva amada no trágico texto O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é, sem dúvida, um dos autores mais horripilantes que escreveram literatura no século XIX. A guerra entre Israel e Hamas certamente nos lembra esta frase que é repetida reiteradamente ali no texto, no caso é um poema, do Edgar Allan Poe. Nunca mais. Nunca mais o quê? Aparentemente a paz entre Israel e grupos na região. Porque o que estamos assistindo agora é uma difícil execução de um plano de paz, de um cessar-fogo muito frágil entre Israel e Hamas. Por quê? Mesmo que o Hamas tenha prometido, conforme nós observamos, libertar os reféns, e mais ainda, recentemente nós temos ali o líder político do Hamas prometendo libertar os reféns até nessa segunda fase, não é, do cessar-fogo que começa nas próximas semanas, de uma vez. Mas mesmo com a promessa, o que nós assistimos é um cenário horripilante da guerra entre Israel e Hamas em todos os aspectos que nós observarmos. Ou então, se nós percebermos os textos clássicos como O Cemitério Maldito, este talvez muito mais conhecido aqui no Brasil, do Stephen King, onde existe um cemitério indígena que, após serem ali enterrados, os entes voltam à existência. Entretanto, eles não voltam do modo como eles eram. Eles voltam, conforme sabemos, conforme bem trata o texto, amaldiçoados com poderes sobrenaturais, uma coisa horripilante. E quando nós observamos a guerra entre Israel e Hamas, por mais que as guerras tenham um caráter trágico e sempre muito triste e lamentável, é um cenário de terror que nós assistimos no Oriente Médio, sudoeste da Ásia, no último ano, em especial nos últimos 15 meses, quando degringolou a guerra entre Israel e Hamas. E aí, conforme nós observamos, e nós vamos entender por que eu começo o nosso vídeo fazendo referência à literatura, notem vocês, o Khalil al-Hayya, que é chefe do gabinete político do Hamas, havia, não é, mencionado que libertariam todos os reféns num próximo acordo, no caso aí na próxima fase desse acordo, conforme nós sabemos, lá no dia 19 de janeiro de 2025, agora começou o acordo entre Israel e Hamas, o acordo de cessar-fogo. E este acordo é baseado em 3 fases. A primeira fase está quase terminando, são 42 dias, tá? E nessa primeira fase o que nós teríamos seria o que está acontecendo. Israel libertaria presos, ok? Soltaria presos que estão no território de Israel, no caso, o Estado de Israel, fazendo esta contrapartida, receberia de volta reféns, conforme nós observamos, isso acontecendo aí todas as semanas. E o Khalil al-Hayya, que é chefe do gabinete político do Hamas, lembrando que o Hamas tem pelo menos 3 esferas, uma esfera política, a outra esfera é religiosa e a outra esfera é a esfera militar, né? Ele declara aí que o Hamas está disposto a, na próxima fase, entregar todos os reféns. E dentro desses reféns a gente tem a libertação da família Bibas. A família Bibas ficou muito famosa quando ali foi sequestrada no dia 7 de outubro e esta mulher segurava os 2 filhos pequenos, bebês, tá certo? No caso, uma criança de 4 anos e uma outra criança com menos de 1 ano. Tá? E a cena dela sendo arrastada ali para a faixa de Gaza por parte aí do Hamas foi bastante impactante, chocou bastante, conforme nós observamos todo o debate da geopolítica e da política para nós que acompanhamos as questões do Oriente Médio. Entretanto, havia muita discussão sobre ela estar ou não estar, tá certo, entre os vivos, até porque o seu marido foi solto, tá certo, numa das primeiras trocas ali de reféns por prisioneiros, tá certo, no contexto de acordos aí entre Israel e Hamas. Porém, não é? Nós tivemos a confirmação que essa família infelizmente não resistiu, e aí há uma enorme controvérsia no desfecho dessa história. Segundo o governo de Israel, esta família foi executada pelo Hamas. E aí, conforme nós vemos o Hamas dizendo que não, esta família morreu com outras famílias palestinas à medida que Israel lançava os seus ataques contra a região da faixa de Gaza. Agora, anotem vocês
o desfecho triste que nós observamos aqui. O Hamas cumpriu, não é, a promessa de trazer os reféns de volta para Israel, mesmo que no caso aqui nós temos os reféns já sem vida, que é o caso da família, tudo bem? Essa família, a família Bibás. Só que, infelizmente, além de nós termos as duas crianças de fato sendo trazidas para Israel, houve um componente mais trágico ainda, que é o corpo da mulher que seria a mãe das crianças não é o da mãe dessas crianças, a Ariel Bibás, tudo bem? E isso desencadeou ainda um maior problema nesse acordo, que é bastante frágil, conforme nós estamos observando. E aí nós temos as discussões, segundo o Bazen Naim, que é membro do braço político do Hamas, diz que erros lamentáveis podem acontecer, especialmente após os bombardeios de Israel terem misturado os corpos, tá certo, de reféns israelenses com palestinos, milhares dos quais ainda estão lá nos escombros, tá? Confirmamos que não é dos nossos valores, nem do nosso interesse, manter quaisquer corpos e não cumprir os acordos e pactos que assinamos. É verdade isso? Não é? Fica aqui a grande pergunta. A resposta de Israel foi bastante pesada, tá certo, em relação ao Hamas, que diz o seguinte, no caso Netanyahu: agiremos com determinação para trazer Shiri, tá certo, de volta para casa ao lado de todos os nossos reféns, vivos ou mortos, e assegurar que o Hamas pague todo o preço pela sua cruel e má violação do acordo, tá? Então nós temos aí uma declaração do Netanyahu, que eu estava aqui lendo a vocês, embora vocês não viam o texto, tudo bem? Aqui nós temos o texto tanto do Bazen Naim, no caso o que ele disse, bem como também aí o que o Netanyahu falou na sequência. Então, o Bazen Naim vai falar que confirmamos que não é dos nossos valores, tal, ficar com os corpos, enfim, tá? E sim cumprir os acordos, e o Netanyahu dizendo que irá agir com determinação para trazer os reféns de volta, todos eles e tal, né? Agora, um fato curioso é que muitos críticos dizem que o Netanyahu, no decurso da guerra, não se empenhou de uma maneira muito incisiva para trazer os reféns, uma vez que havia uma preocupação militar muito significativa em Israel em lidar com o Hamas, que foi princípio, tá certo? Foi ação militar de Israel contra o Hamas que precedeu qualquer acordo possível e qualquer tentativa de buscar de fato reféns, tudo bem? Haja vista que Israel não trouxe reféns através de ações militares, somente através de ações políticas. E há essa crítica em relação ao Netanyahu, embora ele está falando aqui que vai agir pesado aí contra o Hamas novamente e vai trazer os reféns. Vamos continuar acompanhando. O corvo, no caso, diz para o amante que perde a sua, não é, amada nunca mais. Tomara que nós escutemos, sim, viverão. Quem? Todos que habitam a região do Oriente Médio. No mais é isso. Se você acompanhou até aqui, eu agradeço a presença. Eu peço para que você curta e compartilhe o nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.